Iniciamos agora a Voz Contábil, um momento onde traremos informações, conhecimentos para todos os profissionais da contabilidade de Minas Gerais ou do Brasil. Sou Conceição Rezende e ao meu lado encontra-se Daniel Cardoso. E temos hoje como convidada, a primeira convidada da Voz Contábil, a contadora Sandra Campos, vice-presidente de Fiscalização, Ética e Disciplina do Conselho Federal de Contabilidade. Sandra, muito obrigada pela sua participação. Que ótima oportunidade de trazer esclarecimentos tão importantes aqui para o profissional da contabilidade, para as organizações contábeis e também para os empresários de modo geral. São ações... de onde vem essa obrigação do contador? Eu vou fazer brevissimamente aqui uma linha de tempo, um histórico. Em 1988, em Viena, a ONU fez a convenção que ficou conhecida como a Convenção de Viena de 1988, e vários países foram signatários dessa convenção, inclusive o Brasil, e essa convenção tinha por objetivo tratar, entre outros assuntos, das questões de combate ao tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo. Então, o Brasil foi signatário dessa resolução em 1988. Em decorrência disso, em 1998, o Brasil foi editada no Brasil a Lei 9.613, que cria o COAF e cria todas as obrigações, define quem são os sujeitos obrigados, quem são aqueles sujeitos que a lei chama de legalmente intimados para cooperar com o sistema de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo. Então, uma oportunidade excelente, porque essa lei ela estabelece quem são esses agentes. Os contadores, e a lei é muito interessante, porque ela traz o Conselho Federal de Contabilidade e os profissionais e as organizações contábeis. Ela traz o Conselho Federal de Economia e os economistas, os analistas, os consultores, e assim uma série de atores, como o IFAM, o Banco Central, os notários, notários e registros públicos, traz o setor de loterias, o COFES, que é o Conselho Federal de Corretores de Imóveis, os transportadores de valores, os comerciantes de joias, as factorings, bens de luxo, arte e antiguidade. Ou seja, ao contrário do que muitos pensam, o contador, o profissional da contabilidade não é o único. Eu, sem falsa modéstia, eu reputo que somos o principal agente. Nós somos os principais agentes nessas ações de combate à lavagem de dinheiro. Porque tudo passa, né, gente? Todas as operações, todas as transações passam por um registro contábil. A contabilidade é o core, né? É a essência, é o coração de todas as transações. Bom, e aí, essa lei 9.613, ela define aqueles que são os sujeitos reguladores, né? Aqueles que são os sujeitos que têm a obrigação... a lei, na verdade, ela define como supervisores e reguladores, que são aqueles que têm a obrigação, de acordo com a lei, de emitir normas que vão possibilitar que o seu público cumpra as demandas, as obrigações impostas pela Lei 9.613, e ela estabelece também quem são os sujeitos obrigados. Então, os órgãos reguladores, como o Conselho, como o CFC, o COFES, o COFECOM, vários reguladores, o CNJ, com relação aos notários, esses são os agentes, o Banco Central, a SUSEP, a CVM, esses são os sujeitos reguladores, aqueles que emitem orientação para os seus supervisionados. E quem são os sujeitos obrigados? São os profissionais que vão, então, seguir essas determinações. Por isso, como o CFC é o agente supervisor, ele é o sujeito supervisor, que a lei diz que ele tem que estabelecer normas, regulamentos para que o seu jurisdicionado cumpra a lei. O CFC, então, emitiu a resolução 1433 em 2013 ou 2014, depois substituída pela resolução 1530 e este ano pela resolução 1721, que entrou em vigor em setembro de 2024. Este ano, nós já mudamos de ano, o tempo passa rápido, mas de 2024.
Então, é essa resolução, que não cria obrigação para contador. Quem cria obrigação é a lei. Tanto que eu costumo dizer que, ainda que o Conselho Federal não tivesse emitido nenhuma resolução, o contador estaria obrigado a seguir a lei. Sandra, você, né, trouxe para a gente um rol extenso, né, de atores envolvidos, né, nessa temática que são obrigados a prestar esclarecimentos, né, inclusive, especialmente aí os profissionais da contabilidade. Mas qual que é a consequência do não atendimento da norma ou do atendimento fora do prazo, né? O que acontece aí com o profissional da contabilidade que deixa de prestar esse esclarecimento aí para o COAF? Primeiro, Daniel, essa lei, ela cria, inclusive eles chamam, como eu falei aqui, são sujeitos obrigados a comunicar o resultado de todos os procedimentos que a lei diz que vamos pegar o contador, né, o profissional da contabilidade. Gente, quando eu disser contador, a gente toma aqui a espécie pelo todo. Tá? Eu estou falando de profissionais da contabilidade, sejam técnicos, sejam contadores, né? Sejam bacharéis. Então, quando a lei estabelece uma série de obrigações que vão resultar em 3 produtos que o COAF impõe, como aos sujeitos obrigados a comunicar, que é a comunicação de operação em espécie, a comunicação de operações suspeitas e a comunicação de não ocorrência. O fato é que a não comunicação de qualquer um desses 3 fatos sujeita o não comunicante, o omisso, né, o agente omisso, à fiscalização do Conselho Federal de Contabilidade, à abertura do respectivo processo administrativo de fiscalização, assegurada a ampla defesa e o contraditório, dentro de um processo legal de fiscalização, que pode resultar em penas pecuniárias e em penas éticas, ou seja, penas disciplinares, que são pecuniárias, e penas éticas, que vão desde a advertência reservada até uma censura pública. A pena pecuniária, se para o profissional pessoa física, vai de 1 a 10 anuidades, o valor de 1 a 10 anuidades, se pessoa jurídica, de 1 a 20 anuidades. Então, uma série de procedimentos tem que ser realizados rotineiramente, dentro do esquema de organização e governança de cada organização contábil, nos controles de cada profissional que seja pessoa física, e que vão resultar, então, nessas 3 comunicações. Sandra, você falou aí nessas 3 comunicações, uma delas é a declaração de não ocorrência. E o prazo desta declaração vence agora em 31 de janeiro. E como deve ser feita essa declaração? Fará essa declaração para cada cliente? Como que o profissional deve agir nesse sentido? Ótimo. Pessoal, então, atenção com o que a contadora Conceição falou. O prazo para entrega até 31 de janeiro. Né? Até 31 de janeiro de cada ano. Como que o contador faz? Ele faz essa declaração no site do CFC, ele acessa o site do CFC, depois eu vou deixar aqui embaixo o caminho para vocês, mas é sistemas.cfc.org.br. Uma novidade, pode ser feito também pelo app do CRC, você pode, do seu CRC ou do CFC, você faz também essa declaração. Aí você faz o login com seu CPF, senha ou com certificado digital. Lá tem as opções, você vai selecionar comunicação de não ocorrência e aí você vai preencher as informações solicitadas. Mas atenção, essa comunicação de não ocorrência você faz caso você não tenha havido nenhuma comunicação de operação suspeita durante o ano. Se você teve em relação ao seu cliente, se você tem, ou até não só ao cliente, mas há uma proposta de prestação de serviço. Se você tem lá uma operação suspeita, então você tem que fazer essa comunicação em até 24 horas no CIS-COAF. Aí é no site do COAF. Ou então a comunicação de operação em espécie, que são valores em espécie acima de R$100.000. Caso, durante o ano, na sua carteira de clientes, não tenha havido nenhuma operação suspeita, nem operação em espécie, você, então, preenche essa declaração de não ocorrência. Essa com prazo até 31 de janeiro de cada ano. Sandra, além dos agentes aí envolvidos, atores envolvidos, os sujeitos, né? Me parece que é essa expressão que a lei traz, né? A gente citou aí os profissionais de contabilidade, os titulares de cartório, né? Instituições financeiras. Existem também
algum segmento ou alguns segmentos que são obrigados por conta própria a prestar esses esclarecimentos, ou seja, além do próprio profissional da contabilidade que atende, né, determinado segmento, o próprio cliente, o próprio empresário ali, ele também precisa prestar esclarecimentos, e se precisa, como é que funciona, quais são as regras? Explica essa situação para a gente, por favor. Vamos pegar um caso que eu falei aqui de operação em espécie, né? Porque tem que fazer uma comunicação de operação em espécie. Vamos imaginar a compra de um imóvel, a compra e venda de um imóvel em valor em espécie acima de R$100.000, né? Então, o contador, ao registrar essa operação, ao fazer esse registro dessa operação, ele tem que comunicar ao COAF. O cliente imobiliário, ele tem que comunicar ao COAF, de acordo com as regras também aplicáveis à imobiliária. A corretora, ao COFES, né? Como eu disse, que também, o COFES também emitiu a resolução lá que os corretores de imóveis devem seguir nos prazos e valores e tal que ele tem que comunicar. E também os cartórios. O cartório, ao fazer o registro dessa escritura de compra e venda em valor em espécie acima de R$100.000, o cartório também tem que informar. Então, Daniel, essa pergunta é muito interessante porque, veja bem, muitas vezes o profissional fica assim, eu vou ter que entregar meu cliente, eu vou ser o dedo duro do meu cliente. Não, não é isso. Onde nós estamos atuando é numa operação muito maior, é um elo, é uma rede, é uma corrente, e nós somos apenas um elo dessa corrente, que vai levar a inteligência financeira a concluir se ali é uma operação suspeita e, se for, de fato, uma operação suspeita, encaminha para a Polícia Federal ou para o Ministério Público ou para quem quer que seja. O que importa, eu costumo falar assim, vamos imaginar um quebra-cabeça. O quebra-cabeça, ele precisa de várias peças para você ter uma visão do todo. Então, o COAF, no caso desse de venda de imóveis, vai receber a informação do contador, vai receber a comunicação da imobiliária, vai receber a comunicação do cartório, vai receber comunicação de banco, vai receber vai receber comunicação de uma série de agentes que vão montar esse quebra-cabeça, vão fechar todos esses buracos e ninguém tem que apurar. O contador não tem que apurar se aquilo é verdade ou não, o corretor de imóvel não tem, o notário não tem. Quem vai formar, nem o COAF apura. O COAF vai formar esse tabuleiro, vai compor esse quebra-cabeça e ali, com isso, ele vai passar para quem tem competência de apuração, que é a polícia. Então, o contador não é o responsável porque o cliente dele foi preso. Não. Primeiro que o responsável é o cliente se fez bobagem. O contador vai ser responsável, pode ser corresponsável, e será, se ele não fizer a comunicação. Assim como o corretor de imóvel vai ser, assim, o cliente, né? O imobiliário, ou assim como o cliente do contador, né? Que eu estou falando, a imobiliária é cliente do contador. Assim como o cartório vai ser também. Então, cada um fazendo a sua parte. E eu preciso aqui deixar bem claro que as pessoas falam assim, agora eu vou trabalhar para o COAF? Não. Nós não vamos trabalhar para o COAF, nós estamos trabalhando para o Brasil. Nós estamos trabalhando pela força da nossa economia. Aí as pessoas falam também, agora o CFC quer que eu agora entregue o meu cliente? Não, o CFC não quer nada. O CFC também, ele é um sujeito obrigado por essa lei. Ele é obrigado a regulamentar e a fiscalizar o contador. E eu digo que, ainda que não existisse a resolução, a obrigação está posta. A obrigação está posta pela lei. E isso, gente, acho que a gente não tem nem que se rebelar. Eu acho que antes de pensarmos nisso como uma obrigação de contador, eu acho que é uma obrigação de cidadania. E você falou muito bem, a obrigação foi posta numa lei. E o CFC, junto com demais instituições, estão no cumprimento da legislação já colocada no Brasil. E aproveitando aí que você falou da questão do valor, né, de R$100.000 em espécie, vamos no caso de uma alteração contratual com registro de uma empresa com integralização de capital em espécie de R$100.000 para cima. Como que deve ser tratada essa questão? Ótimo. Isso é um fato que a gente vê muito. Às vezes o contador fala, o cliente fala assim, coloca aí para mim R$100.000 integralizado em espécie. O dinheiro, na verdade, às vezes nem vai entrar, mas faz a jogada contábil, né? Olha, e é R$100.000 ou acima de R$100.000, é em espécie, o contador tem que comunicar lá. Existe a declaração específica lá no site, lá no Siscoaf, que é a comunicação de operação em espécie. Mas é só o contador que vai informar? Não.
a junta comercial também vai informar, ou o cartório de registro também vai informar. Então, a transação é operação em espécie acima de R$ 100.000. Esse valor, quem estabelece... Eu não posso dizer para vocês aqui agora qual foi o valor que a junta comercial estabeleceu, qual foi o valor que os cartórios de registro estabeleceram, de registro de notas, mas o CFC estabeleceu um valor de R$ 100.000. Por exemplo, para bens de luxo, o valor é R$ 30.000. Tá? Tem que comunicar valor acima de R$ 30.000. No caso da contabilidade, o CFC estabeleceu operações acima de R$ 100.000, porque foi um valor considerado razoável. R$ 100.000, se a gente pensar a nossa profissão, que tudo passa por ela, então R$ 100.000 não é nem tão valor tão absurdo assim. Então, R$ 100.000 está ok. E lembrando que seja o capital integralizado ou não, mas se efetivamente depositado ou não, mas só de estar registrado lá, integralizado em espécie, se o contador viu o dinheiro ou não, mas está dito que é integralizado em espécie, é dinheiro, que ele tem que informar. E outra, e ainda que seja parcelado, tá? Esse valor de R$ 100.000, ainda que seja fracionado. Então, não adianta querer pagar 50 mil esse mês, 50 mil daqui a 3 meses. Não. Caracteriza a operação em R$ 100.000. Você falou aí sobre a questão da atividade, né, de luxo, né? Comercialização de artigos de luxo. Então, vamos imaginar aqui uma transação de valor superior a R$ 30.000, mas inferior a 50, por exemplo. Uhum. Nesse caso, o próprio empreendedor lá, o próprio empresário é obrigado a prestar a sua declaração, mas o contador estaria dispensado nessa situação, tendo em vista que, pela regulamentação, pela resolução do CFC, a obrigatoriedade é para valores superiores a 100 mil. É isso? Está correto o meu entendimento? Não? Perfeito, muito bem entendido. Uma transação de bens de luxo, de R$ 50.000. A empresa de artigo de luxo é obrigada a declarar porque, de acordo com ele segue a resolução do COAF, e a resolução do COAF estabeleceu que ele tem que declarar valor acima de 30 mil. O contador tem que declarar? Não, porque o contador tem que declarar valor em espécie acima de R$ 100.000. Vejam, isso é tão bom, Daniel, foi tão boa essa pergunta, porque a gente precisa entender que somos parte, não somos o único, não somos os únicos. Nós somos parte de um todo que tem o foco o combate à lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo. Sandra, existem algumas expressões que, para o profissional da contabilidade, elas não são tão familiares, né? A gente ouve falar, mas às vezes a gente tem dificuldade de compreender na acepção técnica da palavra ou da expressão, né? Lavagem de dinheiro. Né? O que seria lavagem de dinheiro? A gente está falando aqui de crime, né? Crime são situações que compete a outros profissionais, não diretamente ligado ao profissional da contabilidade. Então, muitas vezes, o profissional da contabilidade tem até dificuldade de entender, será que isso é lavagem de dinheiro? Será que isso é uma atividade suspeita? O que seria isso? Você poderia nos explicar? A lavagem de dinheiro, grosso modo, bem simples, é tirar um dinheiro da clandestinidade e colocar ele dentro da economia. Por exemplo, um dinheiro de tráfico de drogas, um dinheiro de tráfico de armas, né? Um dinheiro de tráfico de metais e pedras preciosas, que a gente tem, que são comuns aqui no Brasil. Dado as nossas riquezas minerais, né? Eu estou falando, e os outros crimes, dado a nossa extensão de fronteira. Enfim, o dinheiro de tráfico de drogas, ele precisa de colocar, o traficante, ele precisa colocar esse dinheiro na economia, porque senão como que ele vai justificar que ele tirou de onde um dinheiro para comprar imóvel, tirou de onde um dinheiro para comprar aviões e, enfim, todo o luxo que ele mantém. Eu vou dar um exemplo aqui do que aconteceu, um fato concreto, que foi noticiado e tal, na Colômbia. Um cartel de droga, tem até os nomes e tal, mas não vem o caso. Qualquer um pesquisa na internet. Mas é só para dizer o fluxo desse tráfico de dinheiro. Um cartel de drogas tinha milhões e milhões de dólares para usar, mas como que ele ia usar? Como que ele ia jogar esse dinheiro dentro da economia? Então, o que foi feito? Através do seu agente, né, de um agente lá, de um especialista, eles abriram acho que foram 78 contas, eles abriram no Panamá. Contas fictícias, contas em nome de fantasmas, em nome de laranjas, empresas fantasmas e laranjas. Esse dinheiro, então, através dessas empresas, esse dinheiro foi enviado para a Europa. E na Europa foi colocado lá em uma série de bancos também, e também em nome de empresas
fictícias em nome de pessoas, em nome de laranjas. Depois de um tempo, esse dinheiro volta, então, como se fosse, volta através desses laranjas ou dessas empresas fictícias, como investidores na Colômbia. Aí vieram como empresas construtoras, grandes varejistas, concessionárias de veículos, fábricas. Então, é isso que é a lavagem de dinheiro. Você pega um dinheiro sujo, faz toda uma operação, toda uma engenharia para voltar esse dinheiro para a origem com aspecto de legalidade. É um dinheiro que volta legalizado. E nesse caso específico que eu estou dizendo, depois é um caso até interessante para se pesquisar depois aí na internet, porque como que se descobriu toda essa teia? Porque ainda não era essa época com toda essa rede de informações, essas UIF, essas unidades de informações financeiras. E o COAF é uma dessas UIF, e existe isso em todos os países signatários. Como que se descobriu? Porque estava num banco, um dos bancos era em Mônaco, e esse banco quebrou. E aí veio todo esse prejuízo aí para esses traficantes, para esses bandidos, né? Não vamos dourar a pílula, né? Para esses bandidos. É importante, você está frisando isso muito bem. Na verdade, o cumprimento da Lei 9.613, né? E essa regulamentação da Resolução 1721 do Conselho Federal, ela traz para o contador ela protege o profissional da contabilidade, né, de se expor em situações caso ele identifique, né, se não houver. Então, acho que isso é muito importante, você colocou na sua fala aí essa questão. Isso é perfeito, Conceição. O contador, o profissional da contabilidade tem que entender isso. Ao fazer essa comunicação, aí ontem até me perguntaram numa live, esse dia me perguntaram, mas aí o contador que faz a comunicação, ele fica totalmente livre? Não, ele vai estar totalmente livre se ele fez a comunicação e se ele realmente foi inocente. As apurações serão feitas, mas, a princípio, ele já não é visto de cara como um pactuante ali dessa ação de lavagem de dinheiro. Ele cumpre a obrigação dele e se ele realmente não tiver nada com aquilo, isso aí é, assim, uma garantia para ele. E é importante que a gente, falando de sujeitos obrigados, deixa eu deixar aqui uma dúvida que sempre vem. Quem que é o sujeito obrigado? O sujeito obrigado, ele é a organização contábil, ela é obrigada, ela é um sujeito obrigado, e os responsáveis técnicos, o contador ou o técnico em contabilidade. No caso de uma organização contábil, o responsável, o sócio contador responsável técnico. Ele é que representa a organização contábil, como em qualquer ato, né, da organização contábil. Então, um cliente da organização contábil, quem vai fazer essa comunicação? Aí, porque às vezes a pergunta assim, mas eu sou só um funcionário do escritório. Eu é que faço, de uma organização contábil, eu é que faço essas comunicações? Não, quem faz é a organização contábil, através do sócio, que é o responsável técnico pela organização. Aí perguntam também, mas no caso do empregado, do caso de um servidor público, se o empregado de uma empresa, ele é o responsável, se o contador ou o técnico em contabilidade, ele é o responsável técnico no setor público ou no setor privado, ele é que faz essa comunicação. Aí as pessoas perguntam, mas se é seletista, se é estatutário, eu respondo, não importa o regime, importa é a responsabilidade técnica. E o que significa responsável técnico? É o profissional que formalmente assume a responsabilidade técnica pelas informações contábeis de uma entidade, é aquele que assina a escrituração contábil, fiscal e as demonstrações financeiras, e é aquele, em última instância, que garante a conformidade da escrituração e do todo o processamento contábil com as leis e normas. Então, esses são os sujeitos obrigados no âmbito da nossa profissão. É muito comum, Sandra, os profissionais da contabilidade, por meio, né, dos seus escritórios, atenderem diversos clientes, né? E, às vezes, por ser um serviço terceirizado, não está no dia a dia, né? Está ali dentro do estabelecimento comercial, por vezes é difícil, às vezes, identificar situações suspeitas, né? O que você sugere, né, como uma alternativa para o profissional se precaver diante dessas situações? Por exemplo, o contrato de prestação de serviço
deveria, talvez, ter alguma cláusula que alerte o contribuinte, o cliente, né, o empresário, que diante de tais situações, o profissional será obrigado a prestar informações, ou que ele deva né, trazer tais informações ao profissional. Enfim, tem alguma sugestão que você, né, traz aí para o profissional para ele tentar, né, de certa forma, se precaver desse tipo de situação que talvez ele tenha até dificuldade de identificar, não é? Tenho sim. O contrato de prestação de serviço, eu acho que não é o caso dele escrever lá que se tiver operação suspeita que ele vai comunicar. Não. Lá no contrato de prestação de serviço, em alguma das cláusulas, o cliente tem que haver uma cláusula que diga assim: o contratante e o contratado estão cientes de que devem obediência estrita aos ditames da Lei 9.613, assim como de outras leis, que às vezes a gente é obrigado a seguir, dependendo do ramo de atividade, né? Você tem algum tipo de lei que, por exemplo, se é uma seguradora, o seu cliente e você são obrigados a seguir algumas regras da SUSEP. Se é uma empresa de capital aberto, o cliente e você, como contador, é obrigado também a seguir as regras da SUSEP, do Banco da CVM, Banco Central e por aí afora. Então, essa cláusula daquelas leis que são obrigatórias para todos, eu acho que é muito salutar que esteja contida, porque o seu cliente vai saber que se ele vier com alguma proposta para você de uma operação suspeita, que você vai avisar, né? Que você tem que avisar ao COAF. Agora, é importante, você vai colocar isso no contrato, mas quando fizer a comunicação, você não vai dizer ao cliente. O seu cliente está fazendo uma compra e venda de imóveis lá em valor, em dinheiro, em espécie de R$2 milhões. Você não vai falar para ele, estou avisando ao COAF. Não, você simplesmente vai avisar o COAF, porque você será mais um que está avisando. Agora, uma coisa muito importante, Daniel e Conceição, e eu quero chamar muita atenção do profissional. Nessa resolução 2017, o Conselho Federal trouxe um anexo, que é um guia de abordagem baseada em riscos para profissionais e organizações contábeis. Gente, é sensacional. Ela não é obrigatória, ela é orientativa, ela é sugestiva. E ali, nessa abordagem baseada em risco, que pode ser... na verdade, é como fazer uma matriz de risco, que pode ser simples ou sofisticada, não importa. Ali, o Conselho listou 91 situações de risco. São 91 bandeiras vermelhas de situações que têm risco, que têm risco para o profissional. E essas 91 situações que estão ali, não é para o contador olhar aquilo ali, tem isso, eu vou dizer para o COAF, tem isso, eu vou dizer para o COAF. Não, é para ele, é para a defesa dele, para ele dizer assim, olha, o meu cliente está fazendo muita operação em espécie, transação em espécie. Transação em espécie por si só é ilícita? Não. Mas tem um risco? Tem. Muita transação em espécie. Se não é o objeto, se não é o motivo ali, se não é o dia a dia, tem um risco. Então, o que o contador vai fazer? Ele sabe que ali é uma operação, que ali é uma transação que tem um potencial de risco, então ele vai se salvaguardar através de pedir mais documentos, e pedir a identificação da origem, identificar quem que é o beneficiário final desse dinheiro, né? Às vezes, o meu cliente, ele vai participar de uma concorrência, ele bota o preço dele, do serviço, muito abaixo do que ele realmente pratica, um subpreço. Aí isso para mim só é crime? Não, mas eu vou procurar entender por que é que ele está baixando aquele preço daquele jeito, porque tem um risco, porque um sub ou superfaturamento é uma operação de risco ou não é? No nosso meio, é uma transação que a gente tem que ficar atenta. Então, a gente vai procurar entender. Um cliente que tem, de repente, ele me passa um valor de estoque super avaliado. E eu vejo no inventário lá, na contagem do estoque, que não tem aquele tanto de produto. Não, aquilo não está correto. Aliás, muito contador não gosta de fazer... Gosta só de receber o relatório do valor do estoque, mas não vai conferir. Confiram. Porque essa é um dos meios muito usados para... não vou dizer para... que pode ser usado para lavar dinheiro? Claro que é. Então, contador, fique atento. Então, assim, se você... Então, nessa abordagem baseada em risco, que é o anexo da resolução, não é obrigatório, gente, não é obrigatório. Eu digo assim, é uma prestação de serviço e orientação útil que o sistema CRC e CFC está fazendo para os profissionais e organizações. Olhem, vejam lá que vocês vão ver várias situações de risco.
Quer ver um exemplo? E além do que, traz a questão do risco geográfico também. O Brasil tem uma fronteira de todo porte, então nós estamos sujeitos a tráfico de drogas, a gente sabe, e a gente identifica até as regiões. Tem uma colega nossa que é contadora do Conselho, ela é conselheira do Conselho Federal de Contabilidade, e a organização contábil dela foi procurada, era de uma região de fronteira, e a empresa dela foi procurada por um empresário, por uma pessoa que se disse empresário, mas que o ramo de negócio dele era muito diversificado, então ele queria abrir várias empresas ao mesmo tempo. Ora, isso por si só é crime? Não, mas que é suspeito é. Então é isso, Daniel, são essas coisas que o próprio é do feeling nosso do contador, né? A gente sabe quando a coisa é do nosso dia a dia, a gente sabe quando a coisa não vai bem. A gente sabe, né, bem da verdade, não se usa transações em espécie de valores importantes, né? Hoje, cada vez menos o dinheiro, né, físico é utilizado. Mas, Sandra, eu quero muito te agradecer, né, por esse momento. A Voz Contábil te agradece e queria, né, abrir um espaço aqui para você fazer as suas conclusões finais, né, Conceição? Exatamente, Daniel. E foi, assim, uma conversa excelente, Sandra. Brilhou. Nós abordamos assuntos de grande importância para os profissionais da contabilidade. E, aproveitando, a Voz Contábil já te convida para falar sobre esse guia da abordagem baseada em risco. Então, pode ser um outro tema que nós traremos aqui, não é isso, Daniel? Para que a gente leve para o contador informações dessa natureza. Então, conforme o Daniel falou, suas considerações finais, e a Voz Contábil te agradece imensamente sua colaboração. Eu que agradeço, foi uma grande oportunidade para mim, para o sistema CFC-CRCs, para os profissionais da contabilidade, e estou à disposição para as próximas. Quero deixar uns recadinhos finais. Profissionais, respeitar as obrigações legais protege o profissional e o cliente. Utilize os sistemas oficiais do CFC e do COAF para fazer as comunicações. Façam as suas comunicações a tempo e a hora. Eu já quero deixar aqui, meus queridos, que em fevereiro nós vamos fazer, através do CFC, uma live onde a gente vai fazer nós vamos fazer ao vivo comunicações de ocorrência. O passo a passo, tá? Para que a gente... Para que todos tenham segurança de fazer essa comunicação de ocorrência. É fundamental, até para a gente se prevenir, Daniel, com relação às operações e Conceição, com relação às transações, como é que a gente identifica transações suspeitas, é importantíssimo que a gente se mantenha atualizados com as normas específicas de cada segmento. Nós prestamos serviço para uma série absurda de segmentos. Não tem limite para o nosso mercado de prestação, né? Nosso mercado de prestação de serviço. Então, a gente precisa conhecer as regras de cada cliente nosso, a legislação específica. E no site do CFC, cfc.org.br/COAF, tem lá também uma cartilha com passo a passo e as perguntas mais frequentes para editar, para a gente tratar desses assuntos. E eu quero deixar aqui uns pontos finais. Primeiro, porque tem havido muita dúvida, perito contábil não é sujeito obrigado. No exercício da perícia, Daniel é perito e Daniel é auditor. Daniel, no exercício da perícia, você não é obrigado. Mas como responsável técnico por uma empresa ou como auditor, você é obrigado. Conceição, você como responsável técnico pela contabilidade do Estado, você é obrigada a fazer essa comunicação. O perito, no exercício da perícia, não é obrigado. O cliente não deve ser informado sobre a comunicação. A comunicação, ela é protegida por sigilo. Não tenha medo de fazer a comunicação. O cliente não vai saber, ninguém vai saber, somente o COAF vai saber. E a sua comunicação não é a única. Ela é simplesmente um traço, um ponto dentro de uma rede de comunicações. O empregado da empresa privada ou do setor público tem que fazer a declaração se ele for o responsável técnico. E, mais importante, o contador, o técnico em contabilidade, enfim, o responsável técnico, ele vai fazer a comunicação de operação suspeita e não de operação que ele
tenha apurado algum ilícito, porque apuração de ilícito não é nossa competência. Não temos poder para quebrar sigilo, não temos poder de investigação, não temos poder para nada. Mas se alguém chegar para a gente com uma transação meio somebody love, que a gente está sabendo, se eu fizer isso, eu vou me prejudicar, isso tá... Contador sabe, gente, a gente tem um feeling, tem cara disso, tem cheiro, tem pelo, tem pena, tem todo jeito, tem bico, tem todo jeitão. Então, a gente não precisa identificar que bicho que é. Comunica, porque com certeza outras áreas também de sujeitos obrigados farão essa devida comunicação. Sandra, muito obrigada. Obrigado, Sandra. Foi uma excelente oportunidade para a gente esclarecer, né, esse tema que é importantíssimo, atual, né? Muito obrigado. Até 31 de janeiro, a Isso. obrigação de fazer a declaração de não ocorrência, caso não tenha havido declaração de ocorrência no ano de 2024. Importante, não faça a declaração de cada cliente. Faça a declaração porque você usa o CNPJ da sua organização contábil ou o seu CPF. Então, a declaração é uma só, é do contador ou da organização. Quando você faz a declaração de não ocorrência, todos os seus clientes já estão envolvidos. Não faça de cada um. Muito obrigada.